Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, 2 de novembro, comemoração de todos os fiéis defuntos. Hoje, a Igreja Universal, celebra a comemoração de todos os fiéis defuntos. E o que é isso? O que é celebrar os mortos? O que é celebrar finados? Infelizmente, muitas pessoas, principalmente os inimigos da Igreja, associam o dia de finados ao dia do Halloween, dia em que se comemora de forma pagã os mortos, ou dia das bruxas. Porém, a Igreja Católica, com a sua estrutura litúrgica da palavra, ou seja, a liturgia da palavra desse dia, demonstra claramente que nós não celebramos os mortos, no sentido de dizer que celebramos a morte, ou que celebramos apenas os cadáveres ou a memória dos cadáveres, nesse sentido de apenas lembrar dos mortos. Mas a liturgia da palavra revela para nós que nós celebramos a nova vida, a vida eterna. Nós celebramos a ressurreição. Vejamos o que diz as leituras. A primeira leitura é tirada de Jó, capítulo 19, versos 1, depois versículos do 23 ao 27a. Diz assim: Jó tomou a palavra e disse: Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Então Jó quer dizer que algo que ele vai falar, vai pronunciar, vai declarar, deveria ser escrito em um material que não se apagasse nunca mais, ou seja, ficasse gravada para sempre. E por incrível que pareça, o que ele disse ficou gravado para sempre. Ficou nas Sagradas Escrituras e foi tomado como texto sagrado, como texto inspirado por Deus. E permanece para sempre. O que é que Jó declara? Ele não declara que os mortos ficarão mortos. Ele não declara que não há esperança para quem morreu. Ele não declara que celebrar a morte é celebrar o fim da vida. Veja o que Jó vai dizer. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que, por último, se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outro. Veja, isso aqui é de uma profundidade a respeito da morte e da ressurreição. Isso aqui é de uma profundidade tremenda a respeito de uma profecia messiânica. Que Jesus, mesmo depois de morto, voltou à vida. É aquilo que diz o livro do Apocalipse. Eu sou o Cordeiro, Jesus vai declarar lá. Eu estive morto, mas agora eu vivo para sempre. Jó vai dizer: eu sei que meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. Então, ele venceu a morte. E não somente venceu a morte, como destruiu a morte, o poder da morte. Alguém pode dizer, não, mas ainda as pessoas estão morrendo, né? Mas ele já venceu a morte. O apóstolo São Paulo, na carta aos Coríntios, vai dizer: onde estás, ó morte? Onde está o teu aguilhão, ó morte? Porque foi tragada, foi derrotada, foi destruída pelo autor da vida, que é Cristo Jesus. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou voluntariamente, porque eu tenho o poder de dar a vida e de tomá-la de volta. Tem outra frase de Jó que é interessante, que Jó vai dizer assim: Senhor, eu te conhecia somente de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te viram. E esse Jesus
que é declarado por Jó como o meu Redentor, está vivo. E por último, no dia do seu retorno, nós acreditamos, nós cremos, nós professamos isso a cada missa solene, como também as missas dominicais. Nós professamos voluntariamente e com o peito aberto, declarando a nossa fé. Creio na ressurreição da carne. E o credo niceno-constantinopolitano vai dizer: creio na ressurreição da carne e na vida do mundo que há de vir. Então nós cremos. E esse Jesus, que é o Redentor de Jó, que é o meu Redentor, que é o teu Redentor, que é o Redentor de todo aquele que morre com Cristo no batismo e ressuscita para uma vida nova com Ele no batismo, Ele está vivo, Ele não está morto, Ele está vivo. E, por último, se levantará e destruirá a morte. E Jó vai dizer: depois que tiverem destruído esta minha pele, ou seja, depois que tiverem me matado, na minha carne verei a Deus. Como Jó poderia ver Deus na sua carne? Se ele mesmo diz: depois que tiverem destruído esta minha pele, esta minha carne. Depois que estiver destruída a minha carne, está destruída. Como é que eu verei Deus na minha carne? Ou seja, aqui existe uma profecia, podemos dizer subliminar, oculta, escondida. Nem todo mundo consegue ver, mas existe aqui uma profecia da morte, não somente da morte física, mas também da segunda morte. Só que aqueles que estão em Cristo não temem a morte, porque a morte não tem poder sobre ela. E Jó declara a ressurreição da carne. Ele diz: e depois que tiverem destruído esta minha pele, ou seja, depois que tiverem me matado, depois que eu tiver morrido, na minha carne, ou seja, ressuscitado, verei a Deus. Verei a Deus. Lógico que aqui, meus irmãos, está se falando do juízo universal. Porque o juízo particular acontece na hora da morte. E quando nós morremos na hora da morte, se formos santos, salvos, veremos o Senhor naquele mesmo dia. Lembra do bom ladrão? Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, veremos o Senhor logo que nossos olhos se fechem aqui, se abrirão na eternidade. E veremos o Senhor. Infelizmente, muitos o verão, e eu peço a Deus por misericórdia que nós não passemos por isso. Muitos o verão apenas para ouvir a sentença: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. Ou apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, todos vós que praticais a iniquidade. E Jó conclui dizendo: eu mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outro ou de outros. A segunda leitura, que é tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, vem falar também sobre ressurreição. Não vem falar da morte pela morte, ou ficar chorando, se lamentando porque nosso ente querido morreu, ou ficar se lamentando porque as pessoas morreram, os fiéis defuntos estão mortos. Lembre-se que a solenidade é: celebramos todos os fiéis defuntos, ou seja, aqueles que têm fé, os fiéis que têm fé, os que morreram em Cristo e por isso ressuscitarão primeiro do que aqueles que estão vivos e serão arrebatados ao encontro do Senhor. Isso no fim dos dias, isso no retorno, na parousia de Cristo, quando Cristo estabelecerá o juízo final e todos serão
levados ao encontro com ele nas nuvens, bons ou maus, como diz o apóstolo São João no seu Evangelho no capítulo 5. Todos aqueles ouvirão a voz do Senhor, todos aqueles que estão no sepulcro ouvirão a voz do Senhor. Eis que virá a hora, ele diz, em que todos aqueles que se encontram no sepulcro ouvirão a voz do Senhor. Os que tiverem praticado o bem ressuscitarão para a vida, e os que tiverem praticado o mal ressuscitarão para um juízo, ou seja, para a condenação. E todos nós nos apresentaremos diante do Senhor. E nos apresentaremos para sermos julgados. Então, celebramos os fiéis defuntos, aqueles que morreram em Cristo. Aquele cuja a esperança não decepciona, como diz uma das leituras do dia de finados. Não essa que nós estamos lendo, mas uma da carta de São Paulo aos Romanos. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: irmãos, Cristo ressuscitou dos mortos, como primícia dos que morreram. Antes que Cristo tivesse morrido e ressuscitado, ninguém havia ressuscitado. Muitos tinham morrido, mas ninguém tinha sido ressuscitado. Que história, Denis? Foi ressuscitado o filho da viúva por Elias, foi ressuscitado o filho da viúva por Eliseu, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim. Não, meus irmãos, ali não é a ressurreição final. Ali podemos dizer que é uma reanimação. Claro, ele estava morto, de fato, Lázaro já fedia, já estava podre. Estava morto, mas foi ressuscitado no sentido de dizer que foi reanimado, no sentido de dizer que aquela ressurreição não é a ressurreição final. Lázaro ressuscitou, mas voltou a morrer. E na ressurreição final, na ressurreição do último dia, aqueles que ressuscitarem, ressuscitarão como Cristo ressuscitou, para nunca mais morrer. Então ele vai dizer: Cristo ressuscitou dos mortos como primícia dos que morreram, ou seja, o primeiro a ressuscitar e vencer a morte definitivamente para nunca mais morrer. Com efeito, por um homem veio a morte e também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Esse primeiro homem que veio à morte é Adão. Por um homem veio a morte, ou seja, por Adão, pela desobediência de Adão, pelo pecado de Adão. E também por um homem vem a ressurreição dos mortos, por Cristo, pela obediência de Cristo. Vai dizer que ele obedeceu o Pai em tudo. Ele mesmo vai dizer: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Que não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua vontade, diz Jesus. Então, por um homem veio a morte por Adão, por outro homem veio a vida, Jesus Cristo, ressurreição. Ele mesmo diz, diante da irmã de Lázaro, quando ele chega ao sepulcro de Lázaro para ressuscitá-lo: Crês que teu irmão ressuscitará? Sim, Senhor, eu creio que ele ressuscitará no último dia. E Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, não morrerá jamais. E Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Como em Adão todos morreram, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual segundo uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Cristo, como primícias. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda, ou seja, os fiéis defuntos. Nós não celebramos a morte. A morte é obra de Satanás. A morte é obra de Satanás. Se comeres desses frutos, morrerás. O livro da sabedoria vai dizer que Deus criou o homem para a eternidade, não para a morte. A morte entrou no mundo por inveja de Satanás. Adão comeu o fruto
E aí nós sabemos que, numa linguagem mítica, Adão desobedece a Deus e por isso morre. Morreu no mesmo dia da sua desobediência, do seu pecado? Morreu. Morreu a morte espiritual, a separação de Deus. Mas só veio morrer a morte física no tempo oportuno. Porém, é certo, a morte entrou no mundo por Satanás. Por isso vai dizer que, em primeiro lugar, ressuscitará, ou melhor, ressuscitou Cristo, como primícia de primícias, primeiro, aquele que vem trazer essa novidade do vencimento da morte. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. Então nós, quando eu digo nós, eu digo os fiéis defuntos, ressuscitarão por ocasião da vinda de Cristo. A seguir será o fim, quando ele quem? O Redentor de Jó, que se levantará no pó, sobre o pó. A seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai. Pois é preciso que ele reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído, veja, a ser destruído, não é a ser vencido. Vencido já foi. Cristo na cruz mata a morte. Destrói o poder que ela tinha sobre o homem. E por isso a morte toma outro significado para os crentes. Não é mais aquela morte que as pessoas que não têm fé têm. O fim de tudo, a destruição de tudo, depois que morre acabou-se, depois que morreu já era. Não. Para nós cristãos, ele vai dizer que o último inimigo a ser destruído é a morte. Com efeito, Deus pôs tudo debaixo de seus pés. Mas quando ele disser tudo está submetido, é claro que estará excluído dessa submissão aquele que submeteu tudo a Cristo, ou seja, Deus Pai. Tudo se sujeitará a Cristo por ocasião da sua vinda. Por ocasião do seu sentar no trono. Todos se submeterão a Cristo. E tudo estará submetido a Ele. Com exceção daquele que tudo lhe submeteu, ou seja, o Pai. E quando todas as coisas estiverem submetidas a Ele, então o próprio Filho se submeterá àquele que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. É isso que nós celebramos, meus irmãos, no dia dos fiéis defuntos. É isso que nós celebramos, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos a ressurreição e a vida. Celebramos a graça de estarmos diante de Cristo para sempre. Porém, o Evangelho traz para nós um alerta. O Evangelho traz para nós a necessidade de contemplarmos esse grandioso mistério, mas também nos prepararmos para ele. Veja o que diz o Evangelho, tirado de São Lucas, capítulo 12, verso 35 ao 40. Disse Jesus aos seus discípulos: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Ou seja, aqueles que estarão, aqueles que estão, aqueles que estiverem em estado de graça. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se, fazê-lo sentar-se à mesa e passando os servirá. E caso ele chegue ao meio-dia ou às 3 da madrugada, na primeira ou na segunda vigília, felizes serão se assim os encontrar. Mas ficais certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar,
não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar, como diz Jó, vai chegar para estar de pé diante do pó e declarar sua vitória. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Meus amados irmãos, celebrar a solenidade dos fiéis defuntos é celebrar a ressurreição e a vida. É celebrar o que nos espera. A vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conduza a essa alegria. Que Deus nos dê a graça de partilharmos verdadeiramente da ressurreição final e um dia estarmos com Cristo para sempre, onde Ele será tudo em todos. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.